Tá começando mais um Quero Sim, o podcast oficial do Listas Magalu. Eu sou Pedro Ivo Brito, tô aqui hoje no meu lado, né? Hoje eu mudei de lado. Minha queridíssima, excelente... Microfone. Volta. Ele, né? Eu. Podemos? Tá parecendo um rockstar. Não foi proposital. Tá começando mais um Quero Sim, o podcast oficial do Listas Magalu. Eu sou Pedro Ivo Brito, tô aqui do meu lado hoje, né? Hoje eu Minha tô aqui. queridíssima, ilustríssima, babíssima. Oi, gente, tudo bem? E a gente tem hoje convidados especialíssimos. Um casal que a gente ama muito. João e André, sejam muito bem-vindos. Além de amigos, né? São pessoas que a gente admira muito como profissionais, como história, né? De vida e tudo mais. Que a gente acompanhou o casamento. Sim, participamos. Foi lindo, né? Foi lindo, lindo. Aquele casamento que você fala é diferente de tudo que a gente viu. Parabéns por isso também. A gente tá muito feliz de estar aqui batendo esse papo com vocês. Sejam muito bem-vindos. Que legal. Obrigado. Muito obrigado. É uma honra, porque eu sei que vocês vão em muitos casamentos, então ouvir isso é muito especial. A gente ficou muito feliz. Não, o casamento de vocês foi uma coisa que, assim, a gente olhou, assim, e realmente você olhava pra todo mundo, tava todo mundo ali focado, prestando atenção em cada palavra, porque, né, conhecendo os dois, a gente sabe que nada que tava ali era por um acaso. Parabéns por isso também. A gente, desde o início, quando eu fui pedido em casamento, a gente começou a planejar. Aí vamos começar desse começo, assim, contar. Vamos. João, conta, você Vai. que pediu, você que conta. Bom, vamos lá. Tudo começou em dezembro de 22. A coisa foi meio de repente, assim. E de uma semana para outra eu tive a ideia e a gente ia comemorar o aniversário do André lá em casa, né? Então ia ser só poucos amigos, tal, uma coisa tranquila. E aí eu tive uma ideia e falei, bom, o que eu preciso para fazer esse pedido, né? Primeiro, anéis. Isso é fácil de resolver. 12 vezes no crédito. E aí depois eu pensei que acho que uma das coisas legais da nossa relação é que os amigos se juntaram muito, né? Hoje a gente se entende como um grupo grande de amigos. Meus amigos se deram muito bem com os amigos dele, vice-versa. E eu me dou muito bem com os amigos dele, ele se dá muito bem com meus amigos. Então criou-se um grande grupo. E aí eu liguei para as pessoas, 2 amigos originalmente do meu lado, 2 do lado dele. As testemunhas. E avisou. E avisei. Aí eu falei, olha, a gente vai cantar uma música. E é uma música com 4 letras, L-O-V-E, Love. E cada um de vocês vai cantar uma estrofe. Então, se preparem, que a gente vai começar. Ai, gente. E foi assim. E foi muito engraçado porque eu senti que tava rolando alguma coisa de surpresa, mas... E o João falou, lá no quarto tem um negócio pra você. E aí eu fui, quando eu voltei, eles começaram a cantar. E a princípio eu achei, nossa, que legal, eles estão, né, fazendo uma homenagem pra mim. Que bacana, não sei o quê. E aí, na hora que ele ajoelhou, né, com a caixa fechada ainda, eu falei, ai meu Deus, ele vai me dar um relógio. Não era um relógio, né, eram as 2 alianças. Mas eu demorei um tempinho pra assimilar aquilo, né, eu falei, não, sim, quero, tal. Mas foi muito fofo. Quero muito... sim. Quero sim. Foi muito legal. E logo que aconteceu tudo isso, né? Aí então já começou aquele turbilhão de tipo, então vamos casar. Planejamento. Sim. Como foi isso? Qual que foi o primeiro passo? O que vocês decidiram? Vamos por partes. A gente pensava muito nessa coisa de um momento estendido. Que não fosse só o dia, que fosse uma coisa, né, mais extensa. E a primeira ideia foi um Destination Wedding. Clássico. Aí fomos atrás, acho que tudo começou pelo lugar, né? Sim, a gente começou a pensar. Eu lembro que eu ainda tava meio na dúvida do que eu queria, como eu queria. Eu fui almoçar com uma amiga e ela abriu minha mente. Ela falou, olha, eu ficava na dúvida, eu achava, né, fazer uma festa tão grande, é muito dinheiro. Mas hoje, olhando pra trás, eu não me arrependo nem um pouco. Foi a melhor decisão da vida, eu olho pra trás com muito carinho. Depois que ela falou isso, acho que eu me apeguei e eu penso exatamente igual. Então, acho que pra mim o ponto de partida foi aí. E a coisa também o que fazer, são tantas opções. Acho que a gente entendendo elas, visitando, sentindo, aí a gente percebeu, não, a gente gosta de São Paulo, São Paulo tem tudo a ver com a gente, urbano, é mais prático para os amigos, tá todo mundo aqui, vem gente de fora, o aeroporto já tá aqui.
Então a gente resolveu fazer em São Paulo e escolhemos o lugar mais urbano possível, né? Sim, a gente casou bem no meio do centro de São Paulo. No coração. No de coração. Onde nasceu São Paulo. Exatamente. Com a vista do Anhangabaú, fim de tarde, foi super lindo. Não, e tava um céu maravilhoso aquele dia, meu Nem Deus. se combinasse, teria um céu tão bonito. E o Foi medo bem- de chover, porque era tudo no terraço É, ali. então. A chuva era uma preocupação, mas felizmente. E quando a gente fala dos fornecedores, o que vocês foram primeiro, né? Qual que foi o primeiro estalo ali? Porque uma coisa vai puxando a outra. E não existe uma receita de bolo, né? Exato. O que foi primeiro passo, assim, em termos de fornecedores? Acho que foi assessoria, né? A gente contratou uma assessora, porque acho que nem eu, nem o João, a gente ia dar conta de organizar sozinho. Até porque a gente não tem o conhecimento. E eu percebi isso nós percebemos na longo. organização. Você precisa conhecer os fornecedores, se são bons, se são ruins. Assim, um que é bom e tem um preço bom também. Ou às vezes um que só tem o nome e não é tão bom. E O a gente... histórico, né? Exato, e a gente não tem esse conhecimento. Acho que é muito difícil. Por outro lado, apesar disso, de ser uma assessora de casamento, eu acho que a coisa precisa ser muito construída a partir do que a gente quer. Porque não é que ela vai chegar já com uma festa montada. Direcionar. Não, ela até pode, mas você vai olhar pra essa festa e vai falar, nossa, mas isso não tem a ver comigo, né? é. E eu que vou Exato. pagar essa conta. Exato. E aí a gente é muito diferente em diversos aspectos. A gente tem uma rotina muito atribulada e pensamos, então vamos fazer um projeto onde a gente se divide, né? Aí dividimos, eu fiquei mais com uma parte de conteúdo, de música e de pensar na estrutura da cerimônia, e o André cuidou Do resto. Do que é resto. pouca coisa. Todo o resto, De todo o né? resto, basicamente. É melhor eu falar minha lista que é menor do que a sua. Senão a gente ia Não, lembrar. mas assim, os dois se dividiram, mas a gente acompanhou em conjunto, né? Então, Mas tudo tinha a aprovação dos dois. Quase É tudo. que chega uma hora que você fala, deixa eu tomar essa decisão Exato. e seja o que Deus quiser, porque, né, senão isso. fica muito travado, Sim, né? sim. E quando a gente fala de depois disso, da assessora, que vocês foram priorizando mais? O lugar, né? O lugar. Ela ajudou a gente também a parametrizar isso. Depois do lugar, a gente começou a pensar de dia, de noite, quantas horas de festa, cerimônia no mesmo lugar. Aí fomos construindo meio que de baixo pra cima, né? E chega a hora da lista de A convidados. lista dos Ah, convidados. Não, essa esse é um essa- tema polêmico, esse é um causou tema- um certo... Eu imagino. É unânime, é Desconforto. unânime, é unânime. Então, todo mundo que a gente conversa, inclusive pessoas que estão do outro lado da mesa, né, falam, gente, a lista de convidados é um tema muito sensível, que ele determina muito até mesmo o local, né, da festa, não é? Com certeza. Vamos fazer uma lista e tentar caber dentro de um lugar que não cabe. Sim. Eu acho que a partir da lista, pra mim ficou muito claro o que cada um via num casamento. E sendo da psicanálise, eu também comecei a ver os significados aí. Pra mim, uma festa, vamos chamar gente. Então não precisavam ser pessoas necessariamente que conhecessem a gente desde sempre. Pro André era uma coisa assim, um momento muito íntimo. Então tinha que ter um contexto. Sim. Ah, mas eu não conheço esse seu amigo, então eu não quero ele lá, enfim. Mas hoje, olhando, eu acho que o Valeu pensamento a do pena. João tava mais certo. De assim, se tem vontade de chamar, chama. Né, assim, dá um jeito, chama, porque é muito legal ter a pessoa lá. Mal não vai fazer, sabe? Acho que na dúvida, chama a pessoa, vale a pena. É melhor do que não chamar e se arrepender depois. É, algo assim, isso. Sim, é porque bom. não tem volta. É. Né? Tem volta. Uma outra coisa que a gente estava discutindo esses dias é assim, o casamento é um dos únicos e talvez o único momento da vida que você junta absolutamente todos os grupos. Sim. Família, todos os grupos de amigo, trabalho, etc. Vai ser muito raro a gente conseguir repetir uma coisa dessa. Exatamente, Um bom ponto, é. excelente ponto. Eu tive uma sensação muito legal no casamento, que eu até falei na hora para algumas pessoas, que é... Sabe quando você vai num casamento com um grupo de amigos, todos reunidos, você fica muito feliz de estar com eles lá naquele momento, o tempo todo que você fica com eles. No casamento parecia que eu tava... A festa inteira era o meu grupo. Então, onde eu fosse, tinha alguém legal, alguém que... Não tinha alguém, aquela pessoa, quem é, né? Quem é E esse? mesmo quando eu não conhecia a pessoa, era uma coisa, eu era recebido com tanto carinho que... É muito Como especial. é muito, muito único, né? É, Ai, vamos falar da cerimônia, que foi muito diferente, muito legal, né? foi. Vocês optaram, eu acho que vale vocês contarem, É. né? Como que começa, né? Principalmente a apresentação de vocês. É. É. A gente começou a pensar como a gente queria a cerimônia e a gente pensou, né? A gente nunca pensou em chamar alguém, contratar alguém, né? Alguém que realiza cerimônias. A gente sempre pensou em chamar alguém que a gente conhecesse e que conhecesse nós dois. Mas aí, conversando, a gente pensou, por que não nós mesmos não
né? Celebrarmos. E também partindo do princípio de quais foram os casamentos que a gente já foi. Por que que as pessoas casam de costas para os convidados? Originalmente... Isso eu achei muito legal, muito. Casamentos na igreja, você olha para o altar, você olha para o sagrado, né? E pra gente que não segue uma religião, a gente acha o sagrado os nossos amigos, a nossa família, a gente quis Muito casar bacana. no meio deles, né? Olhando pra eles, né? Eu acho que tudo no casamento teve uma simbologia, mais do que o casamento já tem, né? Sim. Vocês trouxeram mais ainda simbologias. É. E eu acho que tem o elemento, né, sem entrar muito no tema político, nada disso, mas que é um casamento gay, né? Então eu acho que por muito tempo eu e o João, a gente nunca pensou em casar, né? Acho que a gente nunca pensou em poder realizar uma cerimônia dessa com a nossa família, com tantos amigos. Então acho que tem um caráter especial também da gente... a gente conquistou isso, sabe? A gente tem esse privilégio, então vamos celebrar nós mesmos. Então... a gente se via protagonista, né, do nosso próprio casamento. E aí a gente chamou, claro, alguns amigos. A gente, na verdade, chamou um amigo para organizar. E ele Vários. distribuiu... Ele dividiu tarefas. Ele dividiu tarefas, isso mesmo. Então, pra gente foi surpresa todo mundo que falou ali, né? Então foi legal que a gente fez uma parte, teve a parte dos amigos e os votos, que obviamente eu não sabia o dele, nem ele sabia o meu. E essa parte de divisão de tarefas, né? Quem que foi o responsável por listas? Lista de presente. De presente Você. agora, Eu. né? Fui eu. E foi um processo bem interessante, porque eu comecei dando uma olhada, né, nas possibilidades e nenhuma parecia que funcionava pra mim. Eu não gostava da dinâmica, eu me colocava muito no lugar do convidado que ia comprar o indo presente. comprar. E muitas delas eu falava, puta, isso não é legal, porque dava uma impressão errada pro convidado. E aí eu vi a do Magalu, e foi a que eu mais gostei, porque era a mais fácil de usar. Era muito simples pro convidado e pra mim. Dava pra adicionar infinitas possibilidades, e a gente, né, tá reformando um apartamento, então a gente tem a intenção de comprar coisas muito diferentes. Então foi uma experiência boa. Essa não deu trabalho nenhum. E foi muito legal, porque a hora que eu entrei assim e eu vi que era listas Magalu, eu falei A assim, gente nossa, vê, né? maravilhoso, maravilhoso. Esse foi um dos poucos consensos. Eu, sinceramente, nem sabia que a Magalu tinha listas. Foi uma grata surpresa. Pela versatilidade também, porque a gente tem uma casa montada, estamos pensando num apartamento, numa reforma e tal, mas ali tem coisas Tem de tudo. A a Z. A gente fala sempre, tem no Magalu. Tem no Magalu. É isso aí. Então conta pra gente essa parte assim musical, né? Porque vocês falaram, né, que escolheram essa atração, esse conteúdo como um dos pilares principais da celebração de vocês, a música. E como rolou isso? Isso As é atrações. Isso é departamento do João, então... Que inclusive, né, atração principal. Atração principal. Teve essa Tem que surpresa. essa, eu achei Exato. muito boa. E, bom, eu já quis pegar a música logo de cara pra mim, porque sabia que queria ter uma surpresa no meio. Eu cantei umas músicas pro André, que tem bastante significado. Fiz aula de canto. E foi escondido. surpresa mesmo. E depois, quando ele cantou, na hora do casamento, eu me toquei. Que no mês anterior, ele tava cantando essas músicas o tempo todo. No chuveiro, em casa, ele tava sempre cantando essas músicas. Então... Eu dava as dicas e falava, ele não vai entender. Ó, então, se Gente, adorei. seu cônjuge tá cantando muito uma música, desconfia. Pode ser. Mas a gente focou muito, assim, acho que o casamento tem as escolhas. E a gente precisava priorizar coisas na festa. A gente quis fazer uma balada, então foram 5 atrações. E a música passando muito por isso. Festival, praticamente. E aí a gente também teve a ajuda de uma pessoa para fazer o arco, né, do conteúdo, para não repetir música entre diferentes DJs. Teve um Isso especialista. É muito Uma legal curadoria. mesmo. Uma curadoria. Legal. Uma amiga nossa que é DJ, mas que também é publicitária. Então eu falei, vamos montar aqui o storytelling. Gente. E aí ela ajudou em toda essa narrativa. Ajudou, mas eu botei bastante a mão também. Que né? começou, vamos lá, conta Normalmente, conta a lógica. o casamento ele termina com uma coisa mais pra baixo, que os noivos vão tirar foto, aí todo mundo Cerimônia, começa um né? coquetel. Cerimônia. A cerimônia termina. Desculpa, a cerimônia termina. E aí a gente resolveu fazer o contrário. Depois da cerimônia já vamos começar com uma música É aqui. verdade. E aí já teve um show com música brasileira, samba e muita coisa que eram músicas que
A gente Gostava, gostava. Né? E músicas que o João me apresentou, porque antes de conhecer ele, eu não gostava muito de música brasileira. Não gostava, não conhecia. E acho que Mas depois... você falou isso. Eu chamava de música de Sesc, porque eu achava muito parada e tal. E depois que eu conheci melhor, eu comecei a gostar, né? Então essas músicas foram bem especiais. Aí já começamos assim, depois teve a minha entrada no meio, depois do show entrou uma DJ, que tocou várias que a gente tinha feito uma lista, né? Sim. Então foi meio pupurri. E umas 2 horas depois da primeira DJ, a gente trouxe um bloco de carnaval. Legal. Aí deu uma animada, assim. Isso é Nessa super hora eu achei legal. que eu ia ter um ataque cardíaco e capotar lá na frente, porque foi uma emoção enorme. E quando a gente fala das referências, né? Quando você tem esse pedido, né, de casamento e tal, começa... Vamos pesquisar então sobre isso, né? Vamos falar só de casamento. Vocês foram esse casal Esse que só casal falava de casamento? viciado. Meu em Instagram, casamento. de repente, parecia que era Só só casamento. casamento. Eu tava sendo impactado o dia inteiro por casamento. O que eu gostava, porque eu pegava várias referências, coisas... Até referências ruins, que eu falava, eu não quero isso, que eu achei feio. Mas a gente ficou um bom tempo monotemático. Ia salvando. gente. A gente. Cada um na sua temática, na sua divisão de tarefas. Não, mas acho que, principalmente nos meses que teve muita decisão, né? Decisões importantes. Então, sei lá, 6 meses antes da festa. Então Parecia- vocês planejaram bastante. Ele me mandava umas referências assim, meu inbox chegava, não sei o quê, aí eu tinha que responder, né? Adorei. Aí ele uma hora, não, esse não é pra você adorar, esse é o que eu não gostei. Aí eu, nem olhou direito, odiei. né? Não me lembro disso, não me lembro disso. Mas assim, tinha a pastinha no Pinterest, tinha a playlist no Spotify. Playlist no Olha, Spotify devia acho ter. que só teve a playlist do Spotify. É? Não, a gente salvou algumas coisas que a gente achou na internet, mas assim, print Tá. mesmo. Mais de referência de decoração. Tá bom. E fez uma playlist pra passar pra DJ antes da festa do que não podia faltar. Mas pensando nessa escadinha de como a gente foi construindo, eu acho que logo depois do local veio a identidade visual. E eu acho que isso também foi um norte interessante que pontuou muitas das escolhas. Que a gente já sabia pra onde ir, paleta de cores, o que a gente queria. Foi legal pensar nisso como uma das primeiras etapas, né? É verdade. E a gente sempre focou, a gente mandou, o Save the Date que a gente mandou foi um vídeo, né? De Eu lembro. fotos nossas, fotos dos nossos amigos, um textinho. E tinha no final a arte que a empresa da identidade visual criou, que era nós e as nossas cachorrinhas. Que pra mim acho que uma das coisas favoritas do casamento. Então, foi um ponto também de partida pra decidir todo o resto. Virou nossa papelaria oficial. É. E, inclusive, a gente precisa mandar os agradecimentos. Se você está ouvindo, assistindo, vai Vai chegar. Calma, vai chegar, chegar, vai vai chegar. O nosso já foi aqui ao vivo, assim, a Foi ao cores. vivo, foi o primeiro. Mas e eu queria perguntar dos looks, né? Como que ficou, assim, tipo, Foi surpresa. surpresa? Vocês, sei lá, combinaram, tipo, alguma coisa? O meu vai ter algum detalhe diferente? Como que funcionou isso pra vocês dois? Não foi surpresa. Ele já tinha visto o meu, eu tinha visto o dele. Tá. A gente não fez junto, né? Assim, por uma questão de... Ele achou o look dele, Um comprou e gosto, resolveu. Eu mandei fazer o meu. Mas a gente não combinou nada, tava Tá. bem livre. A única coisa, a gente não ia pegar cores que Que não conversassem. ornassem. aham. Então eu peguei um verde um pouco mais escuro, ele pegou um vinho um pouco mais claro, um vermelho escuro, sei lá como posso chamar. A gente também não queria fazer aquela coisa da temática simétrica. A Sim. gravata de um é azul, o terno do outro é Exato. azul, É. e a camisa, Pra não sei o ficar que. aquela coisa combinandinho, né? Sim. Acho que é fugir também, de quebrar mesmo esses padrões, né? Do Que óbvio, é o que a gente né? fala muito, que o casamento, antigamente, ele era muito protocolar, né? Tem que ser assim, se não for assim, não é casamento. E acho que cada dia mais esse casamento tá podendo puxar várias setas, né? Vários formatos. Vocês, então, inovaram. Inovaram Não, horrores. e você sabe, Babi, você tava falando de look, pra gente tinha a questão dos convidados. Todo mundo perguntava como que eu vou vestido. E aí a gente, lá vão de gregos a goianos, né? A gente precisa dar um norte. A gente só falou o que a gente não queria. Não vai de polo, não vai de calça jeans, dali pra cima... Sapatênis. Sapatênis. Estava escrito no convite. É. Que é bom uma orientação dessa, né? Porque, né? Mas você sabe que uma pessoa, que eu não posso contar quem é, mas é da família dele, encontrou um amigo nosso subindo no elevador de tênis. E ele tava super estiloso. Aí ela falou, você deve ser bem amigo deles pra ter vindo de tênis, né? Ele era, então, né? E assim, tava muito estiloso, então obviamente ele poderia usar.
Mas eu acho que todo mundo que perguntava pra gente do look, né? O que eu uso? Até porque era um casamento de tarde em São Paulo, então acho que você tem muita possibilidade. A gente falou, use o que você quiser, né? Que é de glitter, de brilho, de Morris lombo. Moore. Seja você. Nossa, vá à vontade, assim. Vai confortável pra curtir a festa. Sim. Mas E- vai se sentindo bem. Um PS que os convidados não nos ouçam, mas os mais estilosos da festa estavam aqui. Ai, ai. Vocês Mas é verdade, vocês arrasaram. estavam lindos. Elogio em rede nacional. Uau. E quando a gente fala assim, agora passado, né, um certo tempo, né, pouco tempo, mas passado um certo Mês tempo, e meio, é. mês e meio, você olha pra trás, vocês olham pra trás, vocês se arrependem de alguma coisa? De, nossa, a gente deveria Ou ter deveria ter focado feito de nisso, outro jeito. feito de outro jeito. Eu acho que não. Eu me teletransportaria exatamente pro mesmo lugar, porque foi muito incrível, foi muito legal, foi muito divertido. Assim, alguma coisa que a gente teria feito diferente. Mais, Ai. menos. Eu Ai, sei. ó. Aham. Eu vi uma vez num programa, numa série, que eles estavam casando, The Office, Pam e Jim casando, e aí ele tira fotos, sei lá, com o olho, assim, fala assim, esse momento a gente vai lembrar, esse momento a gente vai lembrar. Eu teria alguma máquina fotográfica, alguma coisa... Uma Polaroid. Pra poder tirar e falar assim, esse momento a gente vai lembrar. Tem que lembrar disso daqui, dessa cena, desse encontro. Sim. Mas esse também, querendo ou não, é o trabalho do fotógrafo que fica ali o tempo todo. É que a gente ainda não recebeu as fotos do Entendi. fotógrafo. A gente recebeu uma prévia Tá. e vai receber todas, acho que no final do mês, sei lá. Então a gente não conseguiu ver ainda, talvez a gente esteja com essa sensação por causa Entendi. disso. Sim. Então, ouvindo você falar, casaria de novo. Ai, por mim, Todo ano. hoje, todo todo final ano. de semana. Eu Foi... espero que com a mesma pessoa. Não, a gente vai fazer bodas, festas de comemoração. Mas é muito legal. É, assim... É um momento único, É o que né? minha amiga falou no almoço, assim, em dezembro de 22, foi quando eu encontrei ela. Ela falou, não me arrependo de nada, faria tudo de novo, e eu também. Acho que é um momento muito legal, muito marcante, muito especial, muito... É muito amor, sabe? É uma coisa que não dá pra explicar, acho que... É muito intenso, existe uma intensidade muito elevada, né? Porque, querendo ou não, é um momento único. É um momento muito, muito especial, com uma pessoa que você escolheu, né? Sim. De livre e espontânea vontade. Foi. E a gente quis também viajar logo na sequência. Ah, isso que eu ia perguntar, No dia Lua de seguinte mel. já? Dia seguinte. Confesso que eu estava um pouco prejudicado, de ressaca, foi difícil pegar aquele avião, mas fomos. E a ideia era pra gente também passar esse tempo discutindo as coisas da festa. As fofocas. E foi engraçado porque a minha mãe me ligou no dia seguinte, a gente não ia se ver. Aí ela falou: eu até anotei as fofocas que eu quero comentar com você pra eu não esquecer. E depois que eu encontrei ela no Dia das Mães, eu falei: e a Teve, lista? teve uma organização até nisso. Teve, nossa, os Organização. grupos do WhatsApp era uma coisa de louco com todas as fofocas na semana seguinte. E as coisas iam surgindo, assim, sabe? Alguém conta uma coisa, a gente É, e junta com liga outro. duas histórias, que aí Exato. surge Aham. o peso, Exato. né? E foi uma festa, assim, de 12 horas, né? Foi longa. Foi um festival. Então, festival, terminando, teve o bloco de carnaval. A primeira DJ tocou mais um pouco. Teve uma drag queen, que fez uma performance super legal. E depois, outras DJs que entraram. Então, imagina, né? Era muita coisa. Até 4 e pouco da manhã foi... E dado essa sua fala, né, que você fala que faria tudo de novo, não mudaria nada, a gente pode assim afirmar que é pelo fato de todo esse planejamento, por trazer verdade, por trazer muito vocês para isso, para toda essa tomada de decisão? Vocês Eu acham que Acho que teve uma coisa assim, eu não esperava receber tanto amor, sabe? A gente pensa muito na gente, no casamento, mas assim, as pessoas se emocionando com aquilo que a gente falava, foi tão legal. E às vezes uma pessoa que você conhece pouco, teve gente do lado do André que eu conheci lá nesse dia, era tão genuíno que, olha, eu até me arrepio de falar. Não, eu lembro que no dia seguinte eu sempre, conversei com a minha mãe, ela que, como é que foi o casamento? Eu assim, mãe, eu acho que o mais incrível foi que eles fizeram a cerimônia de frente. Eu fiquei muito chocada com isso, eu achei, assim, muito incrível. porque eu acho que traz os porquês, né? E traz também questionamento. Tipo assim, por que sempre foi assim? Eu não posso Exato. mudar. Assim? Exato. Por que sempre? Então tem uma quebra de expectativa, de paradigma mesmo. E eu acho que uma das coisas também era... Eu pensava isso, mais individualista. Por que eu preciso ter as pessoas vendo aquilo que eu quero fazer da minha vida? Né? Isso mudou totalmente minha percepção. E outra coisa, voltando do casamento, é que
quando a gente começou a pensar em fazer tudo do nosso jeito, a gente decidiu que a gente ia ser os primeiros a chegar e receber todos os convidados. Isso é muito legal também. E pra mim, acho que essa foi minha parte preferida. Porque essa parte aí, né, assim, a pessoa que não deixa acontecer, né? A gente chegou um pouquinho eu ia falar, atrasado. essa parte Eu lembro que eu não vi. recepcionei vocês também. Não, mas teve um momento que a gente saiu, né? Pra se preparar pra cerimônia. Na hora que eu cheguei. E as outras pessoas chegaram. Foi bem nessa hora mesmo. Mas foi muito lindo, porque a gente foi realmente os primeiros a chegar. Aí foram chegando pessoas, a gente recebendo todo mundo. E todo mundo ficava muito surpreso. Isso é De dar muito de cara com a legal. gente. Isso é muito legal. E acho que também baixa um pouco o nervosismo. Você já vai curtindo, sabe, aquele momento. Você já tá ali, né? Vendo todo mundo. Não Sim. tem somente aquele momento Ou a da aparição. aparição. Não. Que foi muito isso, né? Vocês realmente apareceram. Exato. Não teve a música da entrada, a coisa. Eu achei isso. Mas eu pensei bastante também, inclusive na música que ia ser o pré, como ia ser a nossa entrada e a música do pós, né? A gente aproveitou a cantora lá pra engrenar nisso, que foi parte da cerimônia. E qual que vocês acham que foi o ponto mais, assim, difícil, o maior desafio de todo esse processo do casamento? O que mais Pegou, assim. queimou neurônio? Eu acho que o fato de ter uma assessora blinda a gente de muitas coisas, porque ela segurou a barra em inúmeros casos. Várias coisas que, assim, estavam dando muito problema. Ou ela resolveu, só chegou na gente mais ou menos solucionado pra gente resolver. Então isso ajudou. E problema só vocês sabem, né? Nenhum convidado, eu tenho certeza que não sabe Sim. de nada. Mas você sabe que às vezes tiveram algumas pessoas que não se sentiram incluídas em assuntos ou momentos, e aí a gente também precisou desviar um pouco, assim, e falar, bom, tem muita gente aqui, todo mundo é especial, e esse é nosso jeito, né? Mas... Eu acho que o que eu me sentia, às vezes, era um pouco atordoado com tanta coisa. Porque é infinito as possibilidades. Muita informação, Tempo, né? querendo ou não, né? Ele Exato. vai acabar. Não só o tempo, mas você tem um orçamento, assim. Sim. Você dá pra fazer 10 milhões. Então você precisa se navegar ali de um jeito que tudo somado vai ficar dentro do que você espera. Então, às vezes, eu ficava bastante estressado e ansioso, sabe? Com tanta coisa que tinha pra resolver. Ai, tanta André, coisa... a gente tá esquecendo do pior que poderia ter acontecido. As cachorras não foram. Ah, isso é verdade. Eu me questionei isso na cerimônia. Foi uma decisão muito difícil elas não irem. Porque nós dois queríamos muito elas lá. Mas Elas quase vieram aqui hoje também, Mas aí ia estar um pouco caótico aqui essa gravação. Não ia estar muito... Viu, Zula, Vilma, que estão assistindo. Mas a gente decidiu não levar porque acho que se elas estivessem lá, eu particularmente ia ficar muito preocupado com elas. Ia ser mais eu não ia um ponto curtir. de preocupação. Não, eu acho que eu não ia aproveitar a festa. Eu ia ficar o tempo inteiro, se elas estão bem e tal. Ou tipo, elas têm que ir embora, quem vai levar, como vai levar. Então eu achei melhor já, sabe, Sim. não ter essa preocupação a mais. E também são cachorras, né? Elas não iam entender nada, então tá tudo bem. E a gente tá chegando no fim de mais um episódio, mas eu queria muito que vocês deixassem uma mensagem, uma dica, uma recomendação, um não faça ou um faça para as pessoas que estão assistindo a gente, que estão num momento de tomada de decisão para o casamento, para o grande dia, né? E para tudo que envolve esse grande dia, porque a gente sabe que assim, não é só aquilo, tem um antes, durante e o depois. Queria muito que vocês deixassem essa... Começa. Eu tô pensando... eu ia falar pra você começar. Você pode cantar, Ju. Você pode cantar. Eu acho que minha dica é faça, né, assim, organize, se coloque naquilo e se esforce. E, assim, vai ser estressante, vai ser difícil, é preocupante, você vai ficar ansioso, mas quando chega o momento, você vai aproveitar muito e vai lembrar com muito carinho. Então, assim, se apegue nisso nos momentos difíceis, sabe? Que é difícil, é caro, envolve energia física e mental, mas quando chega o momento, e até assim, as 2 semanas antes parecia que eu tava nas nuvens, que eu falei, nossa, baixou, sabe? Todo aquele sentimento de estresse e tal, baixa e você começa a aproveitar. Então, saiba que esse momento vai chegar e vale muito a pena. Enjoy the ride. Eu acho que, pra mim, a maior coisa, os maiores acertos foram onde a gente conseguiu ser autêntico. Então, evitar copiar uma fórmula, sabe, fulano fez assim, tá, mas eu vou fazer do meu jeito. Então, acho que a gente acertou muito em buscar uma coisa que representasse os dois.
E somente por isso, não somente, né, por isso eu queria deixar, assim, nosso maior admiração, Super. tá? Foi. Pelo jeito como vocês transparecem tudo, o jeito que vocês falam, contam, sempre de uma maneira leve, engraçada. Então, vocês... Ai, a gente Sou ficou muito fã, feliz sou fã. pelo feedback. Gente, nacional também. Não, foi muito legal ter vocês na festa. Inclusive, eu vi que vocês fizeram um vídeo. A gente ficou bem emocionado com isso, porque a gente percebeu que foi genuíno também. Então, ai, foi ótimo. Highlights. Vamos voltar, vamos fazer Vamos festa de voltar. novo. Foi super legal, foi muito lindo mesmo. Parabéns, Parabéns. gente. Legal, E obrigado. muito Parabéns, obrigada de Obrigado estarem pelo aqui. tempo Obrigado de pelo vocês. convite. Nossa, passou voando. Parecia um É. bate-papo aqui na mesa do restaurante. É isso. Foi Ó, muito sem querer legal. tem câmeras aqui. Que legal. Uma iluminação. Um microfone. Um microfone, Mas mas tudo bem. Sem Muito querer. gostoso. O microfone pode cantar. Ah. Uma palhinha. Olha, a audiência vai cair se eu Tá começar bom. a cantar. Então é melhor a gente encerrar por aqui. Boa. Muito obrigado. Tá terminando mais um Quero Sim, o podcast oficial do Listas Magalu. Até a próxima. Tchau.